Olha só, a gente continua falando de saúde porque o nosso primeiro assunto aqui no Tom Maior é sobre câncer de pulmão, que é o tema do Agosto Branco, o mês, né, de conscientização e prevenção e também tratamento sobre essa doença. Para mais detalhes, então, sobre esse assunto, nós recebemos a partir de agora aqui no Tom Maior o médico oncologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, o Dr. Pedro Teixeira. Doutor Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica. Obrigado, Sistema Sagres, o programa Tom Maior, por abrir esse espaço que é de muita importância, conscientizar a população sobre esse que é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo. E que às vezes não tem tanto espaço como a gente gostaria de ter para trazer informações, principalmente relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. E, doutor Pedro, as estimativas aí do INCA também são alarmantes, né? O INCA estima 30 mil brasileiros, né, até o final do ano com câncer de pulmão, mas essa estimativa, ela não está levando em consideração, doutor, a Covid-19, né, a pandemia. Qual que é o cenário, então, de que forma a pandemia impactou nesse cenário, doutor Pedro? A pandemia, ela trouxe um aumento dos diagnósticos de casos de câncer de pulmão. Na verdade, essas pessoas que estão sendo diagnosticadas, muito provavelmente seriam diagnosticadas mais à frente, com um cenário de doença avançada, e que pelo fato de esse ano de 2020 e 2021, certamente foram os anos que mais realizou o exame de tomografia de tórax, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de pulmão e também para avaliar complicações pulmonares relacionadas ao Covid-19. Então, a realização de um número muito aumentado de tomografias de tórax proporcionou um diagnóstico maior de câncer de pulmão, que certamente impactou também na demanda de pacientes que chegaram aqui, por exemplo, no Araújo Jorge. Para você ter uma ideia, em Goiás, no triênio 2020, 2021, 2022, pela estimativa do INCA, a gente teria em torno aproximadamente entre 970 e 1.000 casos novos de câncer por ano em Goiás. Como o Araújo Jorge atende uma demanda de 70% desses casos, estão chegando mais casos para a gente, isso aí é notório, né? Diariamente a gente vê no nosso ambulatório que mais pessoas com câncer de pulmão estão sendo diagnosticadas e até às vezes um lado positivo, né? Porque quando fazem a tomografia ainda sem ter sintomas relacionados ao câncer, elas são diagnosticadas talvez até em um estágio mais precoce devido à Covid-19. Doutor Pedro, então esse rastreamento, né, por causa da pandemia, tem então proporcionado esse diagnóstico precoce, mas fora isso, né, o diagnóstico precoce, ele ainda é um desafio, né, doutor? Por quê? Ainda é considerado um desafio? O que é um rastreamento? O rastreamento é aquele exame que a gente teria que fazer uma determinada população para que, então, com esse exame, a gente diagnosticasse o câncer em estágio precoce. Qual seria a importância disso? Para você ter uma noção. Segundo o IALS, que é a instituição internacional que avalia o câncer de pulmão, quando a gente diagnostica o câncer no estágio 1, que é o mais precoce, depois de 5 anos, 92% da população que foi diagnosticada e tratada no estágio 1, elas estão vivas após 5 anos. Enquanto que no estágio 4B, que é o câncer de pulmão mais avançado, aquele que tem metástases para mais de um órgão, e esses pacientes depois de 5 anos, 60 meses, nenhum deles vão estar vivos. Então, assim, faz toda a diferença a gente fazer o rastreamento para fazer o diagnóstico precoce, porque a gente vai permitir tratar esse paciente em estágios mais iniciais e, com isso, a gente vai aumentar a sobrevida dele. Então, ou seja, a cada 100 pessoas, a gente vai salvar 92. Enquanto se a gente fizer o diagnóstico da fase mais tardia, que é o estágio 4B, depois de 5 anos, infelizmente, nenhuma pessoa mais estará viva. Então, isso faz toda a diferença. É um dado que eu sempre gosto de falar quando me dá a oportunidade, como está sendo agora por vocês, sobre o rastreamento. Qual que é o rastreamento mais comum que a gente conhece? É para o câncer de mama, a mamografia. Quando a gente faz a mamografia, a cada 900 mamografias, a gente salva um paciente. Enquanto as tomografias de tórax, para quem tem indicação para fazer para câncer de pulmão, a cada 300 a gente salva uma vida.
Então, assim, é muito importante o diagnóstico precoce para câncer de pulmão. E o agosto branco, ele vem também para isso, para a gente falar sobre o tabagismo, que é a principal causa do câncer de pulmão, e também para falar da importância do rastreamento, como você bem ressaltou. Falando então do tabagismo, né, doutor, porque essa tomografia, esse rastreamento, então ele vai ser indicado para quem está ali no grupo que tem fator de risco, né? E o tabagismo aí entra nessa história, né, doutor? Como o tabagismo é o principal fator relacionado ao câncer de pulmão, para você ter uma ideia, a cada 8 a 9 pacientes, cada 10 pacientes, 8 a 9 que são diagnosticados têm a causa do câncer de pulmão causada pelo tabagismo. Para fazer o rastreamento, que seria a tomografia anual de baixa dose, esse paciente teria que ter mais de 55 anos, entre 55 e 75 anos, e fumar há mais de 25 anos. Então, esse é o paciente que teria o benefício de fazer esse rastreamento. Ainda falando sobre o tabagismo, doutor, e pandemia, a gente sabe que cresceu o número de fumantes, né, durante a pandemia por causa de todo o estresse, a incerteza, né, ansiedade. Isso também já é refletido aí nos atendimentos também do Araújo Jorge, já há uma expectativa de aumento de casos, além desse rastreamento precoce por causa da Covid, mas também pelo aumento do consumo do tabagismo durante esse período? Gestão, eu concordo que o consumo do tabaco aumentou. Qual que é a realidade do tabagismo no Brasil? A gente viu que a partir do final da década de 80, especificamente de 88, do ano de 88, quando houve um esforço internacional e o Brasil fez parte desse esforço, para diminuir o consumo de cigarro, naquela época, cerca de 35% da população brasileira fumava. Provavelmente quem está nos ouvindo tem mais ou menos a nossa faixa etária, talvez 25 a 35 anos, os pais, os avós fumavam. Hoje a gente vê que diminuiu a incidência do tabagismo. Hoje na população brasileira, em torno de 10%, 9 a 11% fuma. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que a juventude, a indústria do tabaco, visando burlar os sistemas de proteção que a gente tem relacionado à propaganda anti-tabaco. Hoje uma empresa de cigarro não pode patrocinar como patrocinava antigamente os carros de Fórmula 1, um evento esportivo. Então, o que ele está incentivando? Ele está incentivando que os jovens entrem para o vício da nicotina através de outros artifícios, que é o próprio narguilé, os cigarros eletrônicos. E o que ele já tem vários estudos feitos em grandes centros, que tem toda a eficácia científica bem descrita, eles relatam que esse mecanismo de entrar com o uso de narguilé, cigarro eletrônico, ele é a porta de entrada para a dependência da nicotina. E que esses pacientes que fazem uso desse tipo de uso de nicotina, daqui talvez a 1 ano, 2, eles vão se ver viciados e vão estar fumando tabaco tradicional. E nesse cenário de pandemia, como você bem ressaltou, ficou muito claro o aumento do uso de drogas lícitas, tanto como álcool, como também do tabaco, porque as pessoas ficaram mais em casa, deixaram de muitas vezes realizar atividades físicas, aumentaram a obesidade. Então, como as drogas lícitas, como o tabaco e o álcool, a gente tem nota fiscal, a gente a gente consegue determinar se houve um aumento ou não da produção, a gente viu que houve sim um aumento da produção e do consumo, tanto de tabaco e álcool, e certamente é um ponto muito negativo. E mais, o tabaco está cada vez mais sendo usado por pessoas mais jovens pelo uso da propaganda boca a boca das próprias redes sociais, onde a gente vê muitos jovens fazendo uso desse tipo de droga, né? E, doutor, além do câncer de pulmão, o tabaco, né, ele também pode ali ser um fator de risco para outros tipos de câncer também, né, doutor Pedro? O tabaco tem comprovado que ele tem relação com pelo menos 10 tipos de câncer, né? Muito notório a relação também para ele com tumores de cabeça-pescoço, como boca, laringe, hipofaringe, também câncer de esôfago, estômago e câncer de bexiga. Então, o tabaco está muito relacionado principalmente a esses tipos de câncer que eu citei. Então, a pessoa deixando de fumar, ela vai também, além de se prevenir para câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo, incluindo no Brasil, também para a prevenção desses tipos de outros cânceres.
Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Pedro Teixeira, oncologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Dr. Pedro, mas quem nos acompanha pensou assim, eu não fumo, então não tenho risco de ter algum dia câncer de pulmão. Além do tabaco, quais são os outros fatores de risco, doutor? Olha, um fator de risco muito comum, hoje mesmo eu estava vindo de fora de Goiânia, estava em viagem, cheguei hoje pela manhã. Ao chegar em Goiânia, a gente vê claramente, eu chego ali pela entrada de Senador Canedo, próximo ali aos condomínios, do Alphaville, a gente vê ali a poluição, né? Então a poluição certamente hoje é a segunda principal causa de câncer de pulmão, porque a combustão dos combustíveis fósseis, que é a gasolina, o óleo diesel, ela produz uma fuligem que é dos hidrocarbonetos, que nós chamamos. Então aquela fuligem, se você for na janela da sua casa, se morar em um lugar movimentado, ao final do dia você passar o dedo, você vai ver como se fosse um cartão na ponta do seu dedo. Então, você fumar de cigarro. Então, a poluição de hidrocarbonetos está muito relacionada ao câncer de pulmão. E outra causa também é comum a gente ver, principalmente na população mais idosa, acima de 70 anos, na nossa realidade ambulatorial do Araújo Jorge, a gente vê que algumas senhoras, principalmente que tinham hábitos rurais, que moravam em fazendas, elas tinham muito contato com o fogão a lenha. Então a combustão da madeira também provoca fuligem relacionada a hidrocarboneto e também é um risco para câncer de pulmão. Outra causa importante seria também o asbesto, que tinha aquela telha, já viu aquela telha de amianto que a gente conhece bem, que esquenta um pouco mais que a telha de barro normal, é outro fator de risco para câncer de pulmão. Todos eles são importantes, ainda mais a poluição, mas nenhum tem o protagonismo do cigarro. Mas nos últimos anos, como a gente diminuiu muito a incidência de tabagismo, no Brasil, nos últimos 30 anos, 1/3 daqueles que fumavam pararam de fumar, a gente vê que cada vez mais a gente está mudando a proporção das pessoas que têm câncer, daquelas que fumam para que não fumam. Antigamente, 9 a cada 10 que tinham câncer fumavam. Hoje já está em torno de 8, em alguns países mais envolvidos está em torno de 7. Então, assim, essa causa, principalmente relacionada à poluição, é o que mais chama atenção hoje como fator de risco, depois do cigarro. Doutor Pedro, outro ponto importante para a gente falar aqui, né, a respeito do câncer de pulmão, é a questão também dos sintomas, né, porque, como o senhor disse, tem esses fatores de risco que a pessoa ali já pode, então, procurar, né, se prevenir, fazer o rastreamento, a tomografia, mas aí vem os sintomas que já aparecem quando o câncer já está no estágio mais avançado. E quais sintomas seriam esses, doutor? Pois infelizmente o câncer de pulmão ele não produz sintomas nas suas fases iniciais. Então, na maioria dos casos, quando o paciente apresenta sintoma, a gente não pode oferecer para eles o melhor tratamento, aquele que oferece a melhor chance de cura, que é a cirurgia. Então, muitas vezes, quando eles apresentam sintomas, eles já têm uma doença avançada, que às vezes vai fazer apenas quimioterapia paliativa, que não tem o mesmo sucesso quando é feito apenas a cirurgia, ou fazer um tratamento que a gente chama concomitante, que faz radioterapia e quimioterapia. Esses sintomas, os 3 sintomas mais comuns para esse estágio de doença que é um pouco mais avançada do câncer de pulmão, seria a tosse, a falta de ar e a dor no peito. Essas 3 são as principais. Então, geralmente, assim, a história do câncer de pulmão, nesses 2 anos relacionados ao Covid, mudou, porque a pessoa tossiu, sentiu falta de ar, foi no hospital, achou que era Covid, fez a tomografia, viu que é câncer de pulmão, mandou para o Jorge. Mas anteriormente, o que acontecia? A pessoa tratava 1, 2, 3 vezes, fazia radiografia de tórax, que não era mais comum, o médico acabava que ali era uma pneumonia, e o paciente não melhorava, repetia o quadro, tratava de novo, aí depois da segunda, terceira vez, ele fazia uma tomografia e via que era câncer de pulmão. Então, isso aí, os sintomas são muito parecidos com o da pneumonia. E, geralmente, pacientes idosos, tabagistas, que têm enfisema pulmonar, fazem muito quadro de pneumonia, então esses sintomas são muito confundidos com pneumonia. Então, sempre aquele paciente que está tendo uma história de pneumonia repetitiva, não, doutor, eu tratei pneumonia 3 vezes no último ano, é tabagista, ele tem que abrir o olho, porque, na verdade, esses sintomas podem ser, sim, causados pelo câncer de pulmão. Outro sintoma que não é tão comum, mas pode acontecer, é a hemoptise, que é a tosse com sangue. Em casos avançados, quando o tumor invade a árvore bronca, a traqueia,
A hora que a pessoa tosse, a secreção vem e vem com um pouquinho uma borrinha de sangue. Isso pode acontecer também. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o Dr. Pedro Teixeira, médico oncologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Doutor, tipos de câncer de pulmão, existem mais de um? Existe. É muito comum quando as pessoas chegam aqui, doutor, eu estou com câncer de pulmão, vamos fazer logo o tratamento. Eu acho que travou. Está me escutando? Estou, agora sim, deu uma travadinha, mas já estabilizou. Tá bom, vamos só ver se... Perfeito, então vamos voltar aqui. Então é muito comum, quando o paciente chega, eu sempre gosto de explicar assim, que é como se fosse uma rotatória, que tem várias saídas, né? Porque na cabeça dele, ele vem às vezes até com diagnóstico feito fora, às vezes pelo médico clínico geral, você está com câncer de pulmão. Então a ansiedade do paciente ao chegar no local que faz o tratamento olha, eu estou com câncer de pulmão, eu quero tratar. Só que existem vários passos até a gente chegar lá, porque não existe um único tipo de câncer de pulmão, existem vários tipos de câncer de pulmão. E como eu expliquei, é como se fosse uma rotatória. Cada o tratamento sai para um lugar. Às vezes você faz cirurgia, às vezes você faz quimioterapia, às vezes você faz radioterapia, às vezes você faz outra quimioterapia, às vezes você faz imunoterapia. Então, assim, é muito complexo o tratamento. E os dois principais tipos de câncer de pulmão, eles são divididos em dois grandes subgrupos. Os cânceres de pulmão não pequenas células, que são os mais comuns, e tem maior possibilidade de tratamento, e os cânceres de pulmão que a gente chama de pequenas células. Esse outro tipo, ele é menos comum, em torno de 15% do total dos cânceres, enquanto o outro tipo é 85%. Contudo, ele é muito mais agressivo e tem menos recursos de tratamento. Infelizmente, o prognóstico dele é muito baixo, a sobrevida dificilmente passa de 1 ou 2 anos, enquanto que o outro, a chance de cura é relativamente maior. Doutor Pedro, o senhor mencionou agora há pouco sobre tratamento, né? Tivemos avanço nos últimos anos em relação a tratamento? Quais são as novidades quando se fala em tratamento contra o câncer de pulmão? A gente teve sim novidades, né? O câncer de pulmão a gente trata de 3 maneiras. Ou a gente faz cirurgia, ou a gente faz quimioterapia, ou a gente faz radioterapia, ou a mistura desses 3 tipos de tratamento. Nessa última década, a gente teve evolução nos 3 tipos. Vamos falar primeiro da cirurgia. A cirurgia para câncer de pulmão, geralmente, é uma cirurgia muito dolorosa, difícil, porque tem que cortar o peito. A cirurgia operada de recuperar o estado respiratório dela. Ela dói muito, ela respira com dor, ela já respirava com certa dificuldade porque fumava, às vezes tinha enfisema, e ainda está sentindo dor. Então, para a cirurgia, hoje é feita a cirurgia que a gente chama de cirurgia vídeo-assistida. Então, por vídeo, a recuperação é muito melhor. E, além disso, já está bem infundida, a gente espera ter no Araújo Jorge em pouco tempo, a cirurgia robótica, que também é menos invasiva e proporciona ao paciente uma recuperação mais rápida. Será que ela está me escutando? Porque travou. Estou escutando sim, doutor. Travou. Estou escutando, a gente travou a imagem, mas o áudio continua funcionando. Eu já agradeço aqui então, doutor, a sua participação conosco aqui no Tom Maior, doutor Pedro Teixeira, oncologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Doutor Pedro, muito obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao Tom Maior. Tá bom, tchau. E conversamos aqui com o Dr. Pedro Teixeira, médico oncologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge, falando sobre o Agosto Branco, mês de conscientização, prevenção e também um diagnóstico precoce do câncer de pulmão.